incluindo, por exemplo, proteína G, Rho, GDP, e podem perturbar a incorporação de RNA, inibe no lugar de bases. E aí você tem também indução da apoptose por esse mecanismo. Aí, por fim, a gente tem esse aqui, que é a pentostatina. A pentostatina, que é essa aqui, ó, também vira a forma trifosfato, DATP. Então, essa forma trifosfato dela aqui, ó, inibe a enzima adenosina desaminase, que leva ao acúmulo de adenosina e desoxiadenosina. Esse acúmulo aumenta níveis de ATP, inibindo a ribonucleotídeo redutase e prejudicando a síntese de DNA. Aí aqui é aquele slide que sintetiza para vocês agora o mecanismo de analogia para ser incorporado no DNA. Então, eles todos têm estrutura química muito semelhante às purinas, permitindo sua incorporação no DNA. Então, quem é que é semelhante à adenina? São aqueles primeiros. A tioprina, nelarabina, fludarabina e mercaptopurina. Então, eles são incorporados no lugar da adenina, certo? No lugar da adenina, a molécula de DNA, ela não vai conseguir, a DNA polimerase, por exemplo, não vai conseguir abrir a fita, você não vai ter transcrição de DNA. Causa dano irreparável. E no lugar da guanina, fica fácil, né? É a tioguanina e a cladribina. Aí aqui, o que vocês têm que fazer para ficar fácil de entender? Então, tá. Primeiro mecanismo de ação. Esses aqui são incorporados no lugar da adenina, mas a azatioprina inibe que enzima, a clofarabina que enzima. Porque, no fim das contas, a consequência é a mesma. Você vai ter indução da apoptose da célula tumoral, porque você vai ter bloqueio da replicação, quebra da fita de DNA e ativação da via apoptótica. Ficou claro para vocês até aqui? Porque são muitos fármacos, e aí complica. Tento, então, deixar mais fácil. Cadê vocês? Será que caiu a internet? Ninguém está me respondendo? Ficou fácil, professora. Caiu não, professora, tá tudo certo. Tá dizendo que tá mandando joinha aqui. Ah, então tá, é porque eu tô com a tela toda no slide. Então, vamos lá. A gente viu, então, os fármacos que são que atuam onde? Na síntese de... No caso, a célula tumoral, a gente não quer que sintetize DNA, a gente quer que ela mude. Então, a gente interfere na síntese de DNA da célula tumoral para ela entrar em apoptose. Agora, a gente vai ver esse oral na duplicação ou aqui na fase... Pode ser na fase G1 ou na fase G2. Então, vamos lá. Os primeiros fármacos que a gente vai ver são a outra classe são de agentes alquilantes. Só pelo nome, alquilação de moléculas, né, de bases do DNA, e isso, consequentemente, vai levar a erros, né, na molécula, danos na molécula de DNA, e esse dano vai resultar em uma apoptose. Então, por exemplo, aqui essa figura, ela é extremamente didática, porque a droga, ela entra no núcleo da célula e ela vai lá e promove a alquilação. Aqui, no caso, a gente está vendo uma bisalquilação da molécula de guanina, tá vendo? As duas moléculas de guanina. Aqui está sendo um nitrogênio da molécula de guanina. Quando você promove essa bisalquilação, no 7 da molécula de guanina, você vai ter, em primeiro lugar, pareamento anormal, fragmentação da molécula de DNA, pareamento anormal, aqui é ligações cruzadas, desculpa,
DNA, fragmentação da molécula de DNA e aqui pareamento anormal. Isso tudo vai levar, né, à inibição da síntese de DNA, que culmina com a apoptose dessa célula tumoral. Então, o fármaco vai alquilar a molécula de DNA da célula tumoral para ter como consequência isso, e isso leva à morte da célula tumoral. Aí é extremamente vocês saberem quais que são os principais alvos de alquilação, dependendo da base. A maioria dos fármacos atuam na molécula de guanina, tá? Aí aqui tá a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Aí essa figura aqui está relacionada com essa. No caso da molécula de guanina, que é onde a maioria dos fármacos atuam causando essa bisalquilação, os alvos de ataque nucleofílico são o nitrogênio 7, que é esse aqui, tá vendo? O oxigênio 6, que é esse aqui, e o nitrogênio 1, que é esse aqui, da setinha rosa. Mas, principalmente, o nitrogênio 7 e o oxigênio 6. Para a molécula de adenina, gênio 1, para a citosina, é principalmente o nitrogênio 3. E timina é o oxigênio 4. Se souberem qual que é o local, vocês entendem o mecanismo de ação. Então, vamos lá. Os agentes alquilantes, de acordo com o Goodman, eles são classificados em mostardas nitrogenadas, que são o caso aqui da ciclofosfamida, é um exemplo de mostarda nitrogenada. Aí tem os derivados de metildrazina, como eu falando, as nitrosureias, os triazenos e os compostos de platina, que são mais recentes. E aqui são as indicações clínicas. Esse aqui, por exemplo, tipo ovário, câncer de coloretal, gastrointestinal. Então, vamos lá. A gente vai começar falando das mostardas nitrogenadas. Quem são os representantes das mostardas nitrogenadas? Eu acabei, gente, atualizando, porque os livros de vocês têm edições de anos que são anteriores à liberação do fármaco pelo FDA. Então, acaba que tem alguns nomes que não estão lá no livro, mas eu faço questão de trazer aqui, porque se um dia vocês se depararem com esse fármaco, vocês vão se lembrar ou vão poder acessar a aula ou conteúdo para lembrar de onde que vem. Então, aqui, os representantes das mostardas nitrogenadas é a mecloretamida, a ciclofosfamida, com certeza vocês já ouviram falar, isofosfamida, meofalano, clorambucila e a bendumachina. Qual que é o mecanismo de ação deles? Ó? São moléculas eletrofílicas fixadas a sítios nucleofílicos no DNA, então vai fazer ligação covalente a um grupo alquil ou ao sítio nucleofílico, e vai causar a alquilação, que pode ocorrer em átomos de nitrogênio ou oxigênio. Por exemplo, na base guanina é nitrogênio 7 e oxigênio 6. Ou no arcabouço de fosfato, ou proteína associada ao DNA. Mas o alvo principal é a molécula de guanina. Todos eles têm capacidade de bisalquilação, que no caso é realizar ao mesmo tempo duas reações alquilantes, que é igual àquela que eu expliquei para vocês da molécula de guanina no nitrogênio 7. Então, forma ligação cruzada do agente à própria molécula de DNA, mediante ligações de dois resíduos de guanina, por exemplo, ou a uma proteína, mas principalmente a guanina. A alquilação desses resíduos de guanina pode resultar em clivagem do anel de guanina em imidazol, pareamento anormal da base entre guanina alquilada e timina, porque é onde ocorre, né, o pareamento, ou em excisão de resíduo de guanina. A clivagem do anel rompe a estrutura molecular do DNA. Então, aqui está descrevendo especificamente como que ocorre a quebra da fita de DNA, né? Você tem pareamento anormal das bases, que provoca uma codificação incorreta ou mutação, enquanto que a excisão do resíduo de guanina, que pelos mecanismos de reparo, leva à cisão do arcabouço de açúcar fosfato. Então, você vai causar, por diferentes formas, um dano que é irreparável na molécula de DNA. E aí não tem outra saída a não ser entrar em apoptose. Os compostos de platina, eles contêm na sua estrutura esse átomo de platina, então é o que caracteriza eles quimicamente, ligado, né, a duas aminas e dois cloros na conformação cis. Eles todos são bisalquilantes. E aí eles atuam
tanto na molécula de guanina, nitrogênio 7O6, na adenina, nitrogênio 1 e 3, e citosina, nitrogênio 3. Isso permite ao fármaco estabelecer as ligações cruzadas intrafita entre os resíduos de guanina adjacente, resultando em lesão no DNA. E aí a célula também entra em apoptose. As nitrosureias, aí são várias, né? Aí esses nomes aqui lindos. Aí aqui, lomustine, semustine, carmustine, nimustine, os mustine, tá? Mas não só o mustine, ó, tem a streptozotocina. Aqui que foge, né, desse nome mustine deles, e a clorotocina. Eles também vão alquilar a molécula de DNA, eles são bifuncionais, então causa bisalquilação. Também geram intermediários reativos que vão alquilar o DNA, vai levar à formação de ligações cruzadas, carbamilação de proteínas, e inibe a replicação e leva à morte da célula. Então, todos eles têm esse mecanismo de ação em comum, né, que é a alquilação de bases ou proteínas, ou arcabouço da molécula de DNA. Eu trouxe aqui para vocês a streptozotocina como exemplo, porque ela é utilizada principalmente para o tratamento de câncer pancreático. Ela entra nas células beta, né, pelo GLUT2 no núcleo. Lá, ela causa a molécula de DNA. Aí a molécula de DNA toda fragmentada entra, né, em apoptose. Lembrando que experimentalmente, principalmente para o pessoal que faz IC, eu não sei se alguém faz IC no metabolismo, em doses menores, que não a dose, né, quimioterápica, ela pode causar diabetes. Então, é um mecanismo que a gente usa experimentalmente para induzir diabetes, tipo 1, né, que o animalzinho, a gente administra a streptozotocina, aí você danifica as células saudáveis, né, do pâncreas, aí o paciente, o camundongo, não produz mais insulina, porque a gente mata as células beta dele. E aí o mesmo mecanismo serve para no caso do paciente que tem tumor de pâncreas. Os triazenos só são 3, que é a decarbazina, temozolomida e procarbazina. Eles também são agentes alquilantes, né? Atuam como profármacos que, após ativação metabólica, geram espécies que são metilantes, e essas espécies alquilam o DNA, principalmente no oxigênio 6 da guanina, levando a erros de pareamento e bloqueio da replicação. Aí aqui eu trouxe outros agentes alquilantes, como é o caso do bisulfano, também causa bisalquilação. Aí a bisalquilação dele aqui, ó, é no nitrogênio 7 da guanina, nitrogênio 3 da adenina. Aqui é nitrogênio crosslink, é N7 da guanina e N7 da guanina. E o tiotepa é outro também, que causa alquilação aqui no N7 da guanina. Então, ó, a maioria deles, aqui também são onde pode ocorrer ligação cruzada. A maioria deles vai causar ou alquilação, a mono, ou a bisalquilação. Os alvos, tem alguns que atuam em mais de uma base, mas a maioria atua na guanina. Fechou? Vocês compreenderam essa questão da alquilação, para a gente passar para frente? Vocês entenderam e sabem mais do que eu, sou da farmácia, né? Sim. Obrigada, vamos lá. Aí, existem alguns antitumorais que são antibióticos, são da classe de antibióticos, que são os antibióticos antitumorais. A gente vai começar com a bleomicina. Olha o tamanho da molécula de bleomicina. Aí aqui está explicando quais são as partes da molécula e suas responsabilidades. Aqui é o domínio de ligação ao DNA, certo? Que é o que vai ter a ação de antídotos naturais sintetizados por uma espécie de bactérias, que são os streptomíceas. Então, aqui é um produto natural, já que produto natural pode vir de planta, pode vir de animal, né? Aí aqui é mostrando que ela está formulada com cobre, depois ela é reduzida, né, de cobre 2 a 1, aí ela se junta com a molécula de ferro, ela pega elétrons dentro da célula, aí reage, né?
de ferro 2, ferro 3, reage com as moléculas de oxigênio. E aí, essa aqui gera espécies reativas de oxigênio, como superóxido. E aí, essas espécies reativas de oxigênio é que vão causar dano na molécula de DNA. Então, esses danos podem ser quebra no DNA, preferencialmente em regiões ricas em guanina e citosina, porque gera radicais livres. Isso daqui que gera os radicais livres. Aí tem o superóxido de oxila, e essas quebras impedem a replicação e transcrição celular, promovendo a apoptose. Então, se eu pudesse resumir para vocês, se eu perguntasse na prova para vocês escreverem o mecanismo de ação, a formativa lá gera espécies reativas de oxigênio, como superóxido e hidroxila. Esses radicais interagem com bases como guanina e citosina, comprometendo a replicação, a transcrição e levando à apoptose. Tá bom? O outro antibiótico é a mitomicina. A mitomicina, aqui, é essa moléculazinha assim, chama mitomicina C. A mitomicina C, ele é um profármaco, né, que após ativação por biorredução, gera espécies altamente reativas, capazes de promover bisalquilação na guanina. Então, ele também é um agente alquilante, mas eu não coloquei ele lá em cima, porque ele pertence aos antibióticos, tá bom? Aí, ele alquila principalmente, né, a guanina, no nitrogênio 2 e N7, forma as próteses cruzadas no DNA, impede a separação das fitas e bloqueia a replicação, culminando na apoptose. E a actinomicina, gente, aqui tem um erro nesse slide aqui, ó. Isso aqui é porque eu copiei e colei, é desse só. Não, a mitomicina e a actinomicina não pertencem às streptomyces, não. A actinomicina, por entre os pares de base, especialmente ela vai distorcer a dupla hélice, impede a progressão da RNA polimerase e inibe a transcrição. Consequentemente, você não vai ter síntese de RNA e não vai ter síntese proteica, culminando na morte celular. Então, basicamente, é esse o mecanismo de ação dos antibióticos. Fechou? Aí, quais são os antibióticos? Alguém me diz aí, para ver se vocês estão aprendendo. Actinomicina D, mitomicina C e bleomicina. Agora a gente vai ver outros fármacos que atuam inibindo enzimas que são importantes para o processo, principalmente tanto de replicação quanto da divisão celular. A topoisomerase é um desses alvos. A topoisomerase ela existe de dois tipos, a topoisomerase 1 e a topoisomerase de tipo 2. Elas são nucleases, vão atuar quebrando ligações fosfodiéster no DNA de forma reversível. Então, elas são super importantes para você relaxar o DNA que está compactado para permitir a transcrição. Isso por quê? Porque para que o DNA seja transcrito, a gente precisa afrouxar a cromatina. Isso é importante para replicação e montagem, né? Então, lembrando, qual que é a característica da topoisomerase tipo 1? É o corte em uma única fita de DNA. E 2, corte em ambas as fitas. Aí aqui fica fácil. 1 é só uma fita, 2 é nas duas fitas. O que acontece? Os inibidores da topoisomerase 1 têm um mecanismo, e da topoisomerase 2 tem outro mecanismo. É diferente, não é igual. Vocês precisam lembrar disso. Os inibidores da topoisomerase 1 vai causar, então, as quebras simples do DNA. E isso interrompe a progressão da replicação e transcrição, causando morte celular. Então, vai ter várias quebras de fitas simples, elas vão se acumular, os mecanismos de reparo não vão conseguir resolver, e aí você vai interromper a transcrição. Quando você interrompe a transcrição, você também causa a morte da célula.
o complexo com a enzima após o corte do DNA. E isso vai impedir a religação das fitas. Por quê? Porque quando a DNA ligase vier fazer o papel dela, ela não vai conseguir achar a fita de DNA. Por quê? Porque vai ter um complexo ligado à fita, que é a topo 2 com o fármaco. E isso resulta em quebra permanente de fita dupla. Essas quebras são irreparáveis e isso leva à morte celular por apoptose. Então, em um, você tem acúmulo de quebra de fita simples, que interrompe a transcrição, e no outro, você tem acúmulo de fita, quebra de fita dupla. O primeiro fármaco que atua aí na inibição das toposamerases é da toposamerase tipo 1, que são as camptotecinas, que é o irinotecano e o topotecano. Ambos atuam aqui na fase S, que é quando a replicação do DNA está ativa. Elas vão se ligar estabilizando a ligação da enzima ao DNA clivado. Isso impede a religação do DNA. Então, onde ela fez a quebra, o DNA não se liga mais. Esse acúmulo de quebra de fitas simples durante a replicação se acumula. Quando a forquilha de replicação encontra, esses danos são irreparáveis e aí a célula entra em apoptose. As antraciclinas também são antibióticos, mas eu não coloquei eles lá em cima só para não confundir o mecanismo de ação, porque eu quis classificar em inibidores das topoisomerases. Câncer de mama. A dalrubicina, epirubicina e a idarubicina. Eles são também antibióticos antitumorais. Aí, como é que eles fazem? Estabilizam o complexo DNA topo 2 na replicação e vão impedir o religamento das cadeias de DNA, resultando em quebra de fita dupla. Eles também podem intercalar o DNA. Insere-se entre as bases de DNA, interrompendo a replicação e a transcrição. Então, impede a proliferação celular. E também produzem espécies reativas de oxigênio, que são radicais, por exemplo, superóxido, que danificam a molécula de DNA, proteínas e membranas celulares, aumentando a toxicidade tumoral. Então, as antraciclinas têm multimecanismos de ação. Inibição da topoisomerase 2, elas podem se intercalar no meio da fita de DNA e pode produzir espécies reativas de oxigênio que danificam também a molécula de DNA. Eles interagem, né, com componentes das membranas celulares, alterando a fluidez e a função das membranas mitocondriais e plasmáticas, o que contribui para a apoptose. É por isso que eles são utilizados para a maioria dos tipos de câncer, sobretudo o câncer de mama. E aqui tem os fármacos que são oriundos dessa planta aqui, que é a Podófilo peltatum, que é essa aqui, que é o etoposítio e o tenipo, eles já são que os demais. Quebra de fita dupla que não pode ser reparada, levando à morte celular. E a ansacrina? A ansacrina, ela inibe a religação das quebras de fita dupla mediada pela topoisomerase 2. Intercala também entre as bases, deformando a dupla S, produzindo ligações cruzadas de DNA-proteína e lesiona a fita de DNA, tanto de fita simples quanto de fita dupla. Então, a ansacrina tem um mecanismo de ação também parecido com as antraciclinas, só que tem seu diferencial aí. Agora a gente vai ver como alvo os microtúbulos. Onde que os microtúbulos eles são importantes nessa questão do ciclo celular da célula? Alguém me responde aí, que vocês estão muito calados e aí esse monólogo fica agoniado. Vamos lá? Na separação, né, dos cromossomos. Quem é que tá falando? Mas também tá escrito no slide, mas não lembrava, mas também tá escrito no slide. Para com isso! Não diz que não tá no slide, não. Não, eu lembrava, mas tá escrito no slide também.
Eu nem vi. Mas vamos lá. Vocês estão vendo o slide ainda? Sim, Tá vendo o slide? estamos, sim. Então, vamos lá. Ó. Os microtúbulos, eles estão formados por duas moléculas, que é a beta, que são as amarelinhas, e a alfa-tubulina. E aí, eles têm dois processos, né? Que é a despolimerização, que é quando a gente desfragmenta o microtúbulo, e a polimerização. Isso é extremamente importante na mitose. Porque para a gente formar o fuso mitótico, a célula não precisa esticar. E aí, para isso, a gente tem a polimerização. Depois que é formado o fuso mitótico, que os cromossomos se dividem de forma igual, cada qual para o seu lado, para a gente formar duas células, esses microtúbulos precisam despolimerizar, porque a célula vai dividir, certo? Então, tem fármaco que atua nesse processo e interfere com a divisão. Se a célula não tem separação dos cromossomos de forma organizada, ela entra em apoptose. Então, é por isso que esse mecanismo é importante para esses fármacos antitumorais. Então, eles são fibras cilíndricas e ocas, compostas de polímeros de tubulina, alfa e beta, né, que consiste nas subunidades alfa e beta. Durante a mitose, a polarização ou polimerização e despolimerização são essenciais para a formação do fuso mitótico e para que ocorra a correta separação dos cromossomos. Onde que o fármaco antitumoral vai atuar? Comprometendo essa correta separação dos cromossomos e induzindo a célula à apoptose. Então, a gente tem o primeiro representante da classe aí, os alcaloides da vinca, que é a vincristina e a vinblastina. Eles são oriundos desse produto natural aqui, que é a vinca rósea. Linda essa florzinha, né? E aí, eles vão atuar em lugares diferentes, né? Os alcaloides da vinca, que são os inibidores do microtúbulo que eu estou mostrando para vocês, atuam aqui, nesse sítio. E a outra classe também, que são os taxanos, em sítio diferente. Então, os alcaloides da vinca atuam aqui na subunidade beta, perto do sítio de GTP. Então, ó, eles vão se ligar à beta-tubulina, sobrepondo o domínio de ligação do GTP, inibindo a polimerização da tubulina e impedindo a extensão dos microtúbulos. Logo, a gente não vai ter o quê? Se não, a gente não consegue promover a extensão desses microtúbulos, a gente não vai ter a formação do fuso mitótico. Esses microtúbulos ficam instáveis e se despolimerizam. Então, por quê? Porque a integridade dele é afetada. Você vai impedir a formação do fuso mitótico, que é essencial para a separação cromossômica durante a metáfase. Como resultado, as células ficam bloqueadas na fase mitótica e isso leva à apoptose. Então, vamos lá. Ele se sobrepõe no sítio de GTP, porque a célula precisa, a subunidade beta precisa fosforilar para formar o microtúbulo polimerizar. Para ele polimerizar, é o que leva a célula a formar o fuso mitótico. Se não tem a formação do fuso mitótico, a célula não se divide, então ela fica permanentemente na fase M, quando ela deveria estar se dividindo. Por quê? Porque é uma célula tumoral. Então, ela tem todos os mecanismos de sinalização intracelular e bem como genômico, estimulando a divisão e a multiplicação. Então, a célula, obrigatoriamente, ela entra em apoptose porque ela deveria estar dividindo e não está dividindo. Os outros pertencem a, que é o paclitaxel e o docetaxel, eles são oriundos desse gênero, dessa planta que se chama Taxus. Eles se ligam à subunidade beta dos microtúbulos, só que não é no mesmo sítio dos alcaloides da vinca, é na parte interna dos microtúbulos, que é essa aqui, ó. A gente tem esse Tzinho. Aí aqui tá de V de alcaloide da vinca e T de taxanos. Aí aqui difere um pouquinho. Eles vão se ligar à subunidade beta nessa parte interna e vão promover a polimerização dos microtúbulos e inibir sua despolimerização. Então, há até a formação do fuso mitótico. Mas depois que ocorre essa formação, eles ficam estáveis e a despolimerização não ocorre. Isso estabiliza os microtúbulos em um estado polimerizado. E isso interrompe a divisão da célula. Por quê? Porque vocês lembram que é preciso, a célula depois ela forma aquela membrana que separa no meio? Como é que é o nome daquilo? Que separa a célula.
em duas. Então, por fim, a gente tem estabilização de microtúbulos em estado polimerizado, interrompendo a célula em mitose, e, por fim, leva à ativação do processo de apoptose. Se eu perguntar para vocês a diferença... Oi. Essa pergunta que a senhora fez, a senhora queria saber a fase da divisão? Eu não entendi. Não, é porque depois que a célula, que ocorre o fuso mitótico, não há separação das células em duas. É a Sim. separação primeiro a gente separa, primeiro a gente divide o núcleo, né? Aí a célula vai ter, cada uma vai formar duas células, a gente tem a separação da membrana plasmática. Era isso que eu queria que vocês falassem. Porque agora a gente vai ter duas células. Entendeu? Tá certo, entendi. Pronto, é isso. Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês a diferença do taxanos para os alcaloides da vinca, um é despolimerização, o outro é polimerização. E isso vocês não podem errar. Então, vamos voltar para ficar claro. Ele se liga no sítio aqui que é o sítio do ATP, que deveria levar à polimerização dos microtúbulos. Eles não conseguem se polimerizar, então eles ficam o quê? Instáveis e se despolimerizam. Se não tem a polimerização, você não tem a formação do fuso mitótico. Sem fuso mitótico, a célula não se divide, fica na mitose e aí entra a apoptose. No outro, ela também não se divide, mas é porque o microtúbulo fica polimerizado. Então, a célula fica esticada e a formação da nova membrana plasmática da célula para se dividir em duas, ela não ocorre. Aí a célula também não se divide, mas são por mecanismos diferentes. Um é despolimerização e um é polimerização. Isso tem que ficar claro para vocês, tá bom? Aí a gente vai ter também outros fármacos que atuam nos microtúbulos, que essa bonita aqui chama ixabepilone. Ele também se liga à tubulina, que é esse aqui, ó, é a beta-tubulina, ao longo dos microtúbulos. E aí ele inibe a despolimerização. Então, ele atua parecido com os taxanos. Já a eributina, que é essa aqui, ó, ela vai estabilizar os microtúbulos e inibir a despolarização. Aí ele já é parecido com os taxanos. Então, é isso. Vamos lá. Aí, aqui são algumas das indicações desses fármacos, né? Alcaloide da vinca, câncer de testículo, doença de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, câncer de mama, taxanos. E aqui, paclitaxel e docetaxel são muito utilizados para tratamento de câncer de pulmão, ovário, mama, etoposídeo. Aí, mama, Hodgkin, pulmão. Aí, aqui, as campotexinas antibióticas é muito utilizado, ou as campotexinas utilizadas para leucemia, os antibióticos, caracarcinoma, câncer de testículo, entre outros. Né? Aí, aqui, gente, é algo que eu vou querer comentar com vocês na próxima aula, que são os efeitos adversos clássicos da quimioterapia. Que é, por que o paciente sente... Eu acho extremamente importante, tá? Então, a gente vai falar sobre isso na... Que horas são? Eu acho que vai dar para a gente falar. Porque na aula passada eu passei para vocês, certo? Acho que dá. Vai dar para falar que a gente vai até umas 11h30, pode ser? Pode sim, professora. Pode? Então vamos lá, que aí a gente finaliza. O que acontece? Muito provavelmente vocês já ouviram falar que o tratamento do câncer, o médico tem que escolher entre se vai matar o câncer ou vai matar a pessoa, né? Isso porque a maioria deles tem uma toxicidade muito elevada. Isso porque eles acabam causando efeitos adversos que são muito significativos para o paciente. Tem a ver com dor, perda de cabelo, problemas gastrointestinais, dentre outros. E aí eu trouxe aqui alguns desses efeitos adversos que são clássicos e seus respectivos mecanismos. Então, tem muito paciente que tem câncer, exceto o câncer que está relacionado com a dor,
que o paciente tem dor. Então, a dor não é exatamente o câncer que está causando, exceto quando o câncer está comprimindo algum nervo relacionado com a dor, né? A dor, ela geralmente ocorre em função da ação do fármaco. Então, muitos pacientes, junto, usam tratamento paliativo ali associado para tratar a dor. Então, a neuropatia, ela geralmente ocorre porque o fármaco, ele gera espécies reativas, ou ele, por si só, pode alterar funções de canais iônicos, como os canais iônicos TRP, que estão em fibras nociceptivas, ou porque causam disfunção mitocondrial, e isso altera a função desses canais iônicos que regulam as respostas nociceptivas. Exemplo disso, oxaliplatina, paclitaxel e vincristina. A oxaliplatina, por exemplo, pessoal, em camundongo, na dose de 6 miligramas, se eu administro 6 miligramas por 4 dias, ele desenvolve dor neuropática. Então, só para vocês terem ideia de que, de fato, esses fármacos causam a dor propriamente dita. Náusea e vômito é porque muitos desses fármacos podem ativar aquela região do sistema nervoso central, que é a zona do gatilho quimorreceptora, lá no bulbo, onde tem a expressão de receptores de serotonina, 5-HT3, que é onde atua aquele antiemético ondracetona, que é um dos mais utilizados para o tratamento de náusea e vômito. Então, o paciente faz quimioterapia e usa andracetona, que ele é antagonista do 5-HT3, justamente para poder dar uma qualidade de vida melhor para o paciente durante a quimioterapia. A cardiotoxicidade ocorre também por conta do aumento das espécies reativas e inibição das topoisomerases no tecido cardíaco. Então, você vai alterar, principalmente, canais iônicos que regulam as células elétricas do coração. Aí, o principal que causa cardiotoxicidade aqui, eu trouxe esse exemplo para vocês, é a doxorubicina. Então, muitos pacientes que usam doxorubicina para tratamento do câncer de mama, por exemplo, mesmo depois do tratamento finalizado, eles podem desenvolver cardiotoxicidade. Aí, muitos desses pacientes ficam fazendo acompanhamento com o cardiologista por longos períodos de tempo, porque não é o fármaco propriamente dito, é a espécie oxidativa gerada por ação daquele fármaco que causam danos, e esses danos podem progredir permanentemente. No caso aqui da mielossupressão, é porque a maioria desses fármacos, eles atuam interferindo com a divisão celular, ou na fase S, né? E aí, o que acontece? Células de tecidos e órgãos que sofrem processo de divisão celular constantemente, quem são? Me diz aí exemplo de lugares onde as células estão constantemente se dividindo. Isso eu vou querer ouvir de vocês, porque aí vocês vão entender tudo. Vamos lá, me diz aí, onde que tá? As células que estão constantemente em processo de divisão no nosso corpo. Na pele? Ó, pele. Onde mais? Cabelo? Cabelo. O que mais? Na medula, para o sangue. Isso. E onde mais? Tem mais um. Tem dois. Fígado e células epiteliais do trato gastrointestinal. Então, a mielossupressão, ela ocorre porque você inibe a divisão celular das células progenitoras hematopoéticas da medula óssea. Então, você acaba levando à apoptose das células da medula óssea. A mielossupressão acaba levando também a uma imunossupressão. Vocês concordam comigo? Então, aqui temos a ciclofosfamida, o 5-FU, a carboplatina, são exemplos, tem vários outros, eu trouxe aqui exemplos principais, tá? A toxicidade renal é porque muitos desses fármacos, eles formam adultos no DNA renal, causando disfunção mitocondrial e necrose tubular aguda. Isso aqui, ó, a cisplatina é um exemplo. E a isofosfamida. Isso aqui é super importante no paciente que está fazendo quimioterapia, porque ele vai precisar da função renal para excretar esse quimioterápico, principalmente quando a excreção é principalmente pela via renal e não pela biliar. Então, o médico vai acompanhar os ciclos de quimioterapia de modo que não afete de forma significativa a função renal, para evitar que esse paciente entre em hemodiálise. No caso da toxicidade pulmonar,
pode ocorrer no caso da bleomicina, que é muito comum, por conta da indução de fibrose, e você vai, né, causar um processo inflamatório no pulmão, você vai diminuir a capacidade de complacência desse órgão. Gastroenterotoxicidade é porque você vai inibir a proliferação, porque você vai matar, que é uma célula que está em constante divisão, você vai matar as células da mucosa gastrointestinal, e você vai, né, ativar mediadores inflamatórios. O 5-FU é o exemplo em modelo animal experimental, quando você quer induzir uma colite ou uma gastroenterite, a gente usa o 5-fluoracil. A hepatotoxicidade é tanto, principalmente, né, por conta da formação de metabólitos tóxicos e o estresse oxidativo no fígado. A alopécia é pela interrupção da divisão celular nos folículos capilares. Então, é aquela pergunta que todo mundo faz, professora, como que o quimioterápico sabe que vai ter que atuar na célula tumoral? Ele não sabe que é na célula tumoral, ele vai atuar em célula que está constantemente se dividindo. No tumor, você vai ter o efeito terapêutico, e células de outros tecidos que estão constantemente se dividindo, como o folículo piloso, você vai ter efeito adverso. É por isso que a maioria dos pacientes ficam careca, perde o cabelo. E no caso da imunossupressão, você vai suprimir a proliferação de células T e B por conta da ação na medula óssea, e aí essas células são as nossas principais células de defesa. Então, muitos pacientes oncológicos, dependendo do tipo de fármaco, eles ficam imunossuprimidos. Aí tem o caso aqui da ciclofosfamida, que é um exemplo de fármaco. E a síndrome do mão e pé, você vai ter morte de queratinócitos, porque o fármaco vai se acumular nas extremidades das mãos, aí vai ter descamação do tecido da mão. É muito comum o paciente ter essa síndrome do mão e pé quando ele faz uso de 5-FU e capecitabina. Aí foram os principais efeitos adversos. Obviamente, eu não consigo trazer todos. No livro vocês vão ver outros, mas eu acho que esses são os mais clássicos, assim, do ponto de vista que a maioria dos fármacos produzem, que muito provavelmente, se vocês já tiveram contato com o paciente oncológico, vocês viram ele tendo perda de cabelo. A desnutrição é porque você vai ter problemas gastrointestinais, vai diminuir a absorção dos nutrientes, a maioria deles precisa passar por um processo de acompanhamento com o nutricionista. Tem, inclusive, casos e casos, e artigos mostrando que muitos pacientes oncológicos acabam indo a óbito por deficiência nutritiva, ao invés do próprio câncer, dentre outros, tá? Outro problema do tratamento, além dos efeitos tóxicos e adversos, é a resistência. Isso vocês com certeza já ouviram falar, né? Na resistência à quimioterapia. O paciente desenvolveu uma resistência àquele tratamento. Isso porque a célula tumoral, ela acaba desenvolvendo vários mecanismos que tentam driblar a ação do fármaco. O mais clássico é a expressão na membrana plasmática de bombas de fluxos, que são os transportadores do tipo ABC. Então, aqui, alguns exemplos são a bomba que envolve as glicoproteínas P. O que acontece? O fármaco entra dentro da célula, e aí, vocês concordam comigo que a maioria desses fármacos atuam a nível intracelular, porque eles precisam ir onde? Para produzir seu efeito. Onde que eles têm que ir? Onde eles têm que atuar? Cadê vocês? Eu não consigo ler o chat, gente, então vocês têm que me responder. Como é a pergunta, professora? Onde que os fármacos... Eu disse assim, ó, que um dos mecanismos aí de... Um dos principais mecanismos de resistência é a expressão de bombas que pega o fármaco que acabou de entrar dentro da célula e joga para fora da célula. E por que esse é um mecanismo de resistência? Porque o fármaco precisa atuar aonde? A maioria dos antineoplásicos atuam onde? No núcleo. Exatamente, no DNA. Muitos deles são análogos, né? Muito dele vai inibir enzimas e proteínas que estão lá no DNA, não é isso?
Então, é por isso que é um mecanismo de resistência. Aí aqui a doxorubicina é clássica de desenvolver superexpressão de bombas. Mutações ou alterações de alvos moleculares, aí aqui eu estou trazendo exemplos de fármacos que vocês não viram ainda, que são os alvos direcionados. Como aqui tem o imatinib e o erlotinib. Aí, no caso aqui, por exemplo, o trastuzumab atua no receptor HER2, que é um tipo de EGFR, né? Então, ele vai se ligar a uma região específica do receptor. A célula tumoral faz uma mutação na proteína receptora que modifica o sítio de ação do fármaco. Aqui, no caso, o trastuzumab é um anticorpo monoclonal. Ativação de vias de reparo do DNA. Ela aumenta a eficiência de reparo induzidos, como, por exemplo, a quebra das fitas. Então, a célula tumoral, ela aumenta a sua capacidade de reparar os danos que os quimioterápicos causam. Então, a célula não entra em apoptose porque os danos causados pelos fármacos são reparados. Por exemplo, o fármaco causava um pareamento anormal de base. O mecanismo de reparo vem, remove a base errada e coloca a base correta. Causou uma quebra de fita simples. Ele vem, refaz onde ocorreu a quebra e religa aquela fita de DNA. Isso é mecanismo de reparo. Inativação metabólica do fármaco. Então, alguns fármacos eu fui mostrando para vocês que eles precisam formar aquela fórmula trifosfato e que algumas enzimas acabam promovendo a redução desses grupos fosfatos. Então, é metabolismo desses fármacos. Aí é que eu botei o 5-FU, irinotecano. Lembra que o 5-FU, a formativa, é o trifosfato? Ou alterações no ciclo celular. Então, a redução da entrada na fase S, já que a maioria dos fármacos atuam na fase S, que é a fase de replicação do ciclo celular. Supressão da apoptose. Então, mesmo que ocorra os mecanismos de dano na célula, se a célula tem uma supressão da apoptose, mesmo com tamanhos danos, ela não entra em apoptose, ela permanece viva, então a viabilidade dela aumenta. Ativação de proteínas anti-apoptóticas, como